Oi, gente! Eu vou começar então a fazer um vídeo, não um vídeo por mês, mas de tempos em tempos, um vídeo sobre quadrinhos e mangás, contando um pouco sobre as minhas leituras, minhas últimas leituras. Eu não ia fazer esse tipo de vídeo, só que como tem muito mangá que eu tô acompanhando que ainda tá saindo nas bancas, ainda tá saindo no Japão até, eu resolvi então fazer, né, pra comentar um pouco sobre como andam as leituras, se eu tô gostando ou não. E aí quando eu completar a série, né, conseguir ler todos os volumes, aí eu faço realmente um vídeo fechado só sobre aquele mangá em especial. Tá, então o primeiro mangá que eu gostaria de comentar com vocês, que eu estou lendo ainda, eu estou no volume 8, acabei de ler o volume 8, são 20 volumes, 20 ou 21 volumes, é esse Bakuman. Bakuman, então, conta a história do Mashiro. O Mashiro, ele tem um amigo chamado Takagi e eles resolvem, então, se juntar para desenhar mangá. Quem desenha, na verdade, é o Mashiro e quem escreve o roteiro seria o Takagi. E esse mangá, ele é um mangá, assim, cotidiano, tá? Não é um mangá, assim, com super-heróis, nem poderes, nem nada. Ele é realmente bem cotidiano mesmo. Eles estão ainda na escola e tudo mais, o Mashiro, ele tem ali uma paixão por uma menina e ele até chega a fazer uma promessa pra essa menina, né, que eles só vão realmente se encontrar cara a cara e namorar, casar, etc, depois que ele tiver um mangá de sucesso e esse mangá virar anime, né, porque essa menina, o nome dela é Azuki, essa menina então ela quer ser dubladora. E eles resolvem fazer essa promessa, então. Quando ela virar uma dubladora de sucesso e ele conseguir um anime, ela vai dublar o anime dele, né? Ele vai criar um personagem pra ela dublar. E aí eles vão se casar e viver felizes pra sempre, sabe? Aquela imaginação toda, né? E então ele passa a correr atrás desse sonho junto com o Takagi, eles formam ali uma dupla, né? E eles vão então na Shonen Jump. A Shonen Jump, pra quem não conhece, é uma revista, né, entre aspas, que lança mangás, então histórias, né, mais pro público masculino lá no Japão. Ele é um encadernado bem grosso, assim, ele é grande, assim, e ele lança várias histórias, né, nesse encadernado. E ali eles vão ver quais as histórias de maior sucesso para eles poderem tirar essa história e realmente lançar como série. Lançar como Takumbon, né, que seria o mangá mesmo, o mangazinho. E eles querem isso, eles querem atingir a série para depois fazer sucesso, ter um anime e tudo mais. O que eu achei muito legal nesse mangá é que além de contar como que é ali todo o processo, né, de um mangaka, como que ele começa, né, a procura por um editor, a procura pela publicação e tudo mais, a luta, né, a batalha, como é difícil, eles contam tudo aqui. O traço desse mangá é muito bonito mesmo. Não, gente, não é spoiler que eles querem se casar e tudo mais, depois que eles realizarem o sonho e tudo mais. Esse é o Mashiro, então, né? Aquela outra menininha que tava na outra imagem que eu mostrei, agora já foi. Ela então é a Azuki e nós temos também a melhor amiga dela, que é a Miyoshi. A Miyoshi, então, ela começa a gostar do Takagi, que é esse menininho aqui de cabelo claro. Essa daqui, então, é a Azuki, né? Que seria a prometida, então, do Mashiro. E eles, então, passam a desenhar, passam a criar enredos, histórias e tudo mais. Como eles entram lá na Shonen Jump, aparecem muitas imagens aqui de Dragon Ball, de Naruto, de One Piece, Bleach, porque realmente eles estão lá dentro da editora, né? O mangá é muito bom, você quer sempre continuar lendo. Então, como eu tô no volume 8, eu não posso comentar muita coisa assim, sem soltar algum spoiler realmente. Mas deem uma chance. É dos mesmos autores de Death Note. Death Note eu ainda não li, mas eu assisti o anime. E Death Note realmente é muito legal. E eu não sei se isso vai ser um spoiler, tá? É um chute que eu tô dando agora sobre o final desse mangá. Eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Como a gente vê aqui na capa, a arte é feita por um autor, né? Esse Takeshi Obata. E o roteiro é feito por outro autor, esse Tsugumi Ohba.
Então eu tô achando que Bakuman conta meio que um pouco as experiências deles, né, a história deles. É claro que não deve ter ali uma Azuki nem uma Miyoshi, né, envolvida, só que eu tô achando que é um pouquinho baseado na história dos dois autores, então. E vamos ver, né, vamos ver como que vai ser. Por enquanto tá muito interessante, tá? A gente dá pra conhecer bem ali o mundo dos mangakás. Esse aqui então é o volume 1. Ele foi lançado pela JBC já faz um bom tempo. Eu não sei se tá fácil de encontrar. Acho que pela internet até vocês encontram mais fácil. Esse é o volume 2, então. O meu volume 3 tá emprestado, só que eu vou colocar a capinha dele aqui do lado. Aí o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7 e o volume 8, que foi o último que eu li. Por enquanto a história tá muito legal, vou continuar lendo sim, e mais pra frente então eu faço um vídeo só sobre o Bakuman. Eu li também esse Vitamin, esse aqui é um volume único, tá? Ele conta ali, o enredo dele é baseado em bullying e tudo mais. A gente vai conhecer então essa menina, que se eu não me engano o nome dela é Sawako, e ela então é a protagonista da história. Ela ali participa ali de um grupinho, de uma panelinha ali de os mais famosinhos da escola, sei lá. E ela tem um namorado e tudo mais. Só que ela tem ali uma vida sexual ativa e tal, mas a partir do momento que eles pegam ela na escola, né, fazendo umas coisas que não deveria ter feito, né, com o namorado, se é que vocês me entendem, a partir de então começa a se espalhar um boato pela escola e aqueles amigos que ela achavam que eram amigos, né, e tudo mais, eles começam a se voltar contra ela, então ela começa a sofrer esse bullying. Ela sofre diversos tipos, né, de bullying, desde realmente ofensas, né, maltratos, etc. Até que no final daí ela acha ali forças, eu não vou assim contar, né, porque seria spoiler, mas aí ela consegue dar uma volta na vida dela, sei lá. Eu não gostei muito desse mangá, tá, gente? Ele é um mangá da Keiko Suenobu. Eu não gostei por causa do traço, né? Eu não gostei muito do traço desse mangá, eu achei um traço muito assim... Não parece ser um traço de um mangaka, realmente, né? E a história é bem clichê mesmo. É uma menina que sofre bullying durante um período X e de repente ela acha forças não sei aonde e tal, aí ela dá a volta por cima, sabe? Então, eu achei muito, assim, muito simplesinho, não sei. Não gostei muito realmente. Ele custou R$14,90, tá? É da JBC, eu achei que não valeu o preço. Mas, né, caso interesse a alguém, né, realmente é mais basicamente isso a história. Então eu quero comentar com vocês também o Berserk, né, desse Kentaro Miura. Esse mangá aqui, ele realmente tá valendo muito a pena acompanhar. Os primeiros 2 volumes que eu li, eu tava achando meio confuso até a história, porque ele não explica assim já de cara o que tá acontecendo. Ele vai explicando conforme a história vai passando. Tanto que tem vários flashbacks e tudo mais. A gente aqui vai acompanhar a história do Guts, que seria esse cara aqui, né? Ele é tipo um andarilho, espadachim, sei lá. E ele tem uma maldição, digamos assim, que ele foi amaldiçoado, então, né? E ele não consegue, assim, vagar tranquilamente. Sempre há demônios atrás dele, e por onde ele passa as pessoas morrem e tudo mais. Não assim, começam a cair mortas, né? Mas sempre acontece alguma coisa, que pessoas saem feridas, pessoas morrem, etc. Então onde ele passa só vem desgraça e tudo mais. Tem um elfo também que ele conhece no meio do caminho que começa a segui-lo. Seria esse elfo aqui. Esqueci o nome dele. Mas a gente vai acompanhar então a história desse espadachim. Ele tá atrás, assim, depois com o tempo vocês vão ver que ele tá atrás então de alguém que supostamente seria quem causou essa maldição nele. Não sei ainda direitinho o que tá acontecendo. E também a gente vai ver a partir do 4º volume, na verdade a partir do final do 3º volume pro 4º volume, a gente vai ver um pouquinho sobre a infância do Guts, que também não foi uma infância fácil, foi uma infância sofrida.
É um mangá assim pesado, tá, gente? Não recomendo pra qualquer um. Na verdade, eu recomendo pra maiores de 18, que é o que tá marcado realmente na capa, pra maiores de 18, porque é um mangá assim forte, tá? É um mangá com cenas de sexo. Ele é um mangá bem desenhado e tudo mais, só que ele é bem explícito, então ele mostra realmente cenas de violência, tem muitos monstros, né? Esse aqui é o comecinho do primeiro volume, tá, gente? Então não é spoiler nenhum. Tem muito monstro, muita dilaceração, sabe? Muita gente sendo dilacerada, muito sangue, tripas e cabeças voando, e muitas cenas de sexo, de nudez. Então é um mangá bem violento. Não recomendo pra qualquer um. Se você não tiver um estômago assim um pouco mais forte, eu não recomendo. Mas é um mangá muito bom. Então eu li o primeiro volume, o segundo volume e o terceiro volume, que é a partir desse volume aqui que eu comecei a entender melhor a história e comecei a gostar mais do mangá. Então se vocês têm aí a intenção de começar a ler Berserk, eu recomendo, tá? Eu ainda não li, se eu não me engano ele ainda tá saindo no Japão, não sei se ele tá saindo realmente ainda no Japão, ele tá custando R$16,90, tá? E tá saindo nas bancas, né? Se eu não me engano ele tá no volume 10 ou no volume 11, mas é um mangazinho que eu recomendo. Eu também li esse mangá aqui, o Zag Drop. Eu li o volume 1 e o volume 2. Ele tá saindo pela New Pop. Só que esse mangá aqui é um mangazinho que eu acho que eu não vou continuar a ler, porque eu achei a história meio paradinha. O enredo ele é bom até, é uma história gostosa de ser lida, só que eu achei o enredo muito paradinho, a história muito parada. Tem mais assim, tem mais pensamento do que falas, né, no mangá. E como ela um acompanhamento ali da história desse cara, né? Se eu não me engano o nome dele é Daikchi. Deixa eu ver. É Daikchi. A gente acompanha a história dele então com a Reina, que seria essa menina, né? Falar um pouquinho sobre o enredo, né? O avô dele então falece e quando ele aparece nesse velório do avô, ele fica sabendo então que o avô tinha uma filha ilegítima, entre aspas, que seria essa Reina, e ninguém sabe quem é a mãe. O avô então falece e ninguém quer ficar com essa menina, ninguém quer ajudar, nem hospedar, nem nada, ninguém quer ter nada a ver com essa menina. E nisso Daikchi então, que é bem parecido com o vô dele, até assim, o rosto, a fisionomia, ele acaba então adotando essa menina. Essa menina então vai morar com ele, e aí ele começa a passar por todo aquele processo, né, de ter uma criança em casa, ele que nunca cuidou de criança nenhuma, então ele tá se adaptando, ela também tá se adaptando. É uma história bonitinha, assim, né? Só que eu achei realmente uma coisa muito lenta, um processo muito lento. Dizem que é um anime mais dinâmico, né? Então eu pretendo assistir o anime, mas o mangá eu acho que eu não vou continuar, não. Quero comentar também um pouquinho sobre o volume 1 do One Punch Man. Esse mangá ele tá saindo agora nas bancas. Eu só li então o primeiro volume, né? Que foi o único que saiu ainda. E esse mangá ele tá custando R$16,90 e tá valendo bastante a pena. Ele conta então... Ele é um mangá cômico, tá, gente? Não esperem ali uma história muito, nossa, profunda nem nada. É um mangá cômico. Conta então a história desse cara. Ele, se eu não me engano, ele se chama Saitama. E esse cara, então, ele... Assim, digamos que pra passar o tempo ele resolve virar super-herói. Então ele treina, até que ele se torna o homem mais forte do mundo. E ele acaba com os inimigos dele com um soco. Deve ser por isso, né, o nome do mangá. Então, pra ele perde a graça, porque qualquer inimigo que surja, independente da força desse inimigo, ele consegue derrotar esse inimigo com um soco só. Então pra ele perde a graça. Então ele continua lá com a vida dele e tudo mais. Esse mangá, ele é tipo uma sátira a todos os mangás com super-heróis, tipo Dragon Ball, né? Até o primeiro inimigo, aqui, ele lembra muito o Piccolo. E é um mangá assim, ele é muito bem desenhado. Gente, que mangá bem desenhado. As cenas, né, de ação e tudo mais, o cenário, é tudo muito bem desenhado. Só que ele tem realmente um apelo cômico bem forte, tá? Ele não é somente um mangá de ação. Ele tem um apelo cômico muito forte exatamente por causa desse super-herói que
é mais forte que todos, né? Ninguém derrota, ninguém o derrota. Então é muito fácil, tudo pra ele é muito fácil. E nós temos os inimigos bem clichêzinhos aqui, mas é um mangá divertido. Eu vou continuar acompanhando e vamos ver, né, pra onde vai a história. Por enquanto não tem muita história, a história é basicamente essa que eu falei. O cara que treinou muito e ficou muito forte, forte até demais. Também quero tentar comentar com você esse 20th Century Boys, do Naoki Urasawa. Esse mangá aqui ele vai ser um pouquinho difícil de comentar, porque ele tem uma história bem assim... O enredo dele é um pouco complicado de comentar, porque ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos então uma história que vai para o passado e volta para o presente várias vezes. Nós acompanhamos a história então do Kenji, e ele tem ali um grupo de amigos, tudo que eles cresceram juntos, né? Cada um foi para um canto, né? Cada um virou um tipo de profissional e tudo mais. E eles tinham um clube que era secreto. E esse clube tinha como sinal essa mãozinha aqui, né? Com o olho no centro, apontando para cima. Só que o que acontece nesse mangá? Começam a acontecer vários crimes, vários desaparecimentos, etc., envolvendo, então, alguma coisa do passado desses garotos. E em todo lugar que eles vão pesquisar sobre esses crimes e tudo mais, tudo que eles ficam sabendo, eles encontram esse símbolo, que era o símbolo do clube secreto deles, de quando eles eram crianças, né? Tem aqui também um culto, e esse culto meio que venera esse cara aqui. Eles chamam esse cara de amigo, a gente não sabe o nome dele nem nada. Só sabemos então que eles são fanáticos e tudo que esse amigo pede, então pra eles fazem, seja cometer suicídio, cometer crimes, assassinatos, etc. E o símbolo então desse culto seria essa mãozinha, né, com esse olho no centro. E a gente não entende muito bem qual a relação. Na verdade eles tentam ali se lembrar de onde que veio esse símbolo, quem mais conhecia esse símbolo. A polícia também tá atrás desse assassino, do que tá acontecendo, né? Então eu não consigo explicar mais que isso, porque eu só li o primeiro volume, ele acaba num gancho, assim, um gancho muito bom. Eu pretendo continuar acompanhando, então, só que eu acho que eu vou ter que comprar então pela internet, né? Porque esse mangá aqui, ele é um pouco antigo. Esse primeiro volume, ó, ele tá R$10,90. Eu acho que pela internet vocês encontram até mais barato. E não é igual Monster, tá? Que vocês não conseguem encontrar de jeito nenhum. Eu tô achando bem interessante a história, pretendo continuar acompanhando. Agora comentando um pouquinho de Blade. Blade, então, a Lâmina do Imortal, ele tá sendo relançado, então, pela JBC, nesse volume grossinho, que reúne 2 volumes, então, em um só. Como eles fizeram, acho que com Death Note mesmo, né? Aquele Black Edition foi assim também, eram 2 mangás em um. Serão 15 volumes, então, o Blade, né? Lançado pela JBC. Ele não tem preço de capa, então depende de onde você for comprar, ele varia entre 30, 40 ou mais. E eu comprei pela Amazon, acho que eu paguei R$30 realmente. Eu li só o começo da história, só que essa história é muito boa, tá, gente? A gente vai acompanhar então a história desse espadachim, que ele meio que carrega uma maldição assim com ele. Ele tem tipo um verme, digamos assim, dentro dele que impede que ele morra. Então, independente se é cortado um braço fora, ou se ele leva um corte no pescoço, sei lá, esse verme meio que junta as coisas de volta e ele não consegue morrer. Ele até pode até sentir dor e tal, mas ele não consegue morrer de jeito nenhum. No passado, quando ele ainda era ali um espadachim e tal, ele acabou matando, não vou contar assim certinho como, mas ele acabou matando então o marido da irmã dele. E essa irmã dele, então, ela meio que fica louca e ele passa a cuidar dessa irmã. Só que chega uma hora lá que uns bandidos acabam sequestrando essa irmã, ela acaba morrendo. E ele, então, ele promete matar 1000 malfeitores, entre assassinos, ladrões, etc. E quando ele completar essas 1000 mortes, né, ele deixa, então, de ter essa maldição e ele, enfim, pode morrer. Então ele tá atrás desses assassinos, ladrões, etc. No caminho ele conhece uma menina chamada Erin, se eu não me engano, Erin é o nome dela. Os pais dela, na verdade o pai dela foi morto na frente dela e a mãe foi sequestrada.
por um bando lá, um bando X lá. A Sofia gritando de fundo, mas tudo bem. E deixa eu ver aqui uma imagem que não mostre tanto. E ela tá atrás então desses assassinos. Ela quer vingar, né, a morte do pai e reencontrar com a mãe. É uma história pesada, tá? É um mangá pesado também. Ele tem várias cenas assim fortes, né? Cenas de violência realmente. Ele é um mangá que ele parece ter sido desenhado apenas com o lápis, tá? Ele parece não ter sido contornado nem nada. Tem umas páginas que até parecem ter tido ali um certo contorno, mas a maioria das páginas parece realmente ter sido feita a lápis. É um desenho muito bonito, vale muito a pena. Ele tem ali a violência, né, dele e tudo mais. Só que a história, eu tô gostando bastante da história. E realmente, eu tô achando que tá valendo bastante a pena. Pretendo comprar o volume 2, né, que já saiu também. E vamos acompanhando, né? Conforme eu for lendo, eu vou comentando então nos vídeos sobre quadrinhos sobre esse mangá. Queria comentar também um pouquinho sobre o Ao Haraido. O Ao Haraido ele já tá no volume 7, o volume 7 acabou de sair nas bancas. O Ao Haraido então conta a história dessa menina. Se eu não me engano, o nome dela é Futaba. Eu tô vendo na minha colinha aqui do lado. O nome dela é Futaba, então. E ela, quando tava ali no ginásio, né, no ginasial, ela conheceu então um carinha chamado Tanaka. Que seria esse carinha aqui, ó. Né? E ela passa então a ter uma queda por ele, porque apesar dela não gostar de garotos, assim, ela sentia uma certa raiva, sei lá, de garotos, ela gosta desse carinha porque ele é diferente. E eles passam então a ter ali um flirt e tudo mais, só que chega um momento que ele chama ela pra ir com ele pra um festival, só que ele não aparece. E depois ela descobre que ele mudou de escola, mudou de cidade, não sabe por quê. E meio que termina por aí, essa primeira parte, né? Que seria o enredo então, né, do mangá. Passam-se então 3 anos, essa menina ela já tá no ensino médio, numa escola diferente, com amigos diferentes e tudo mais. E ela faz de tudo para afastar os meninos. Então ela finge ser uma pessoa que ela não é, de certa forma, sabe? Ela come demais, ela não se arruma, ela vai com o cabelo bagunçado. Então ela quer distância dos meninos. E por isso as garotas gostam dela, porque ela não é superficial. E ela então se reencontra, né, com esse Tanaka. Só que ele mudou o sobrenome dele, não é mais Tanaka, é Mabuchi, se eu não me engano. E ela tem certeza que é ele, né? E aí, com o passar da história, você vê que realmente é ele, você fica sabendo por quê, que ele mudou de escola, no ginásio, o que aconteceu. Acho que não é spoiler, tá, gente? Mas a mãe dele, então, falece, né? E ele acaba indo morar sozinho, umas coisas assim, ou ir morar com o pai, não me lembro muito bem. E ele volta totalmente mudado, totalmente diferente, como se fosse uma outra pessoa. Ela quer fazer amizade com esse cara, a Futaba quer se aproximar dele e tal, e ele não deixa, ele a afasta de várias formas possíveis. E aí aparecem outras meninas e tudo mais, ela acaba ali fazendo participando de um grupinho ali de meninas, né, fazendo amizade e tudo mais. Então é uma história assim meio clichê, né, é um shoujo, né, gente, é um romance. E apesar de ser uma história meio clichê, esse é o volume 1 então, sendo lançado pela Panini, é uma história bem gostosa de acompanhar. Eu pretendo continuar acompanhando sim, se eu não me engano são 12 volumes, 12 ou 13 volumes. Tá saindo pela Panini e tá custando R$12,90 cada volume. Ainda tá saindo nas bancas, tá no volume 7, se eu não me engano, volume 7 ou 8. Esse é o volume 2, então. Volume 3, volume 4, volume 5, 6 e o último volume, né, que saiu nas bancas, que seria o volume 7. Eu tô gostando bastante da história e pretendo continuar acompanhando sim. É um magazinho bem simplesinho, apesar de custar R$12,90, é um papel tipo folha de jornal mesmo, não tem páginas coloridas nem nada. É um magazinho simplesinho mesmo, é pra quem gosta realmente de romance. E por último, eu queria comentar um pouco sobre o Vagabond com vocês. Eu li esse volume 1, já saiu o volume 2, se eu não me engano, nas bancas, ainda não comprei, mas pretendo comprar. É desse Takehiko Inoue.
Eu vi gente comentando que conta a história do Musashi, mas eu não tenho certeza ainda. Eu não pesquisei direito, né, sobre o que seria a história. Esse primeiro volume, então, nós vamos ver esse espadachim, que está voltando, então, da guerra. O lado que ele estava apoiando perdeu, e ele está, então, voltando da guerra. Só que existem ali samurais que caçam, né, esses... não seriam desertores... Eu não sei muito bem o nome, né, que eles deram, tem um nome certo, e eles caçam por recompensa, né, então ele tá sendo caçado, ele e o amigo dele. O traço desse mangá é muito bonito, deixa eu mostrar um pouco pra vocês. Nesse caminho de volta pra casa, então ele acaba cruzando com várias pessoas que querem ali a cabeça dele. Acabam atacando ele, o amigo dele também. O traço desse mangá é muito bonito mesmo. Então ele tá valendo muito, nem que seja só pelo traço, mas ele tá valendo muito. Ele tá custando R$17,90, diz que é proibido para menores de 18 e realmente ele tem ali umas cenas de violência, de sexo e tal. As primeiras folhas são coloridas, né, as primeiras páginas. O traço é muito bonito mesmo. Esse daqui é a abertura do mangá, né? Ele é um mangá que tem orelha, tá? Não são muitos mangás, né, que você vê que tem orelha. E é um mangá, assim, muito bonito mesmo. O traço, né, do autor é muito bonito. A história eu não posso comentar muito, porque como eu só li o primeiro volume, eu não sei ainda direito sobre o que se trata, né? Mas vamos continuar acompanhando, né? Vamos ver se vale a pena realmente, mas por enquanto eu tô gostando. Eu ia comentar sobre o Zetman também, só que eu não tenho muito o que falar por enquanto sobre o mangá. Eu vou ler o volume 2 e o volume 3 primeiro, e aí eu comento certinho com vocês o que eu tô achando da história, se vale a pena ou não. Pra mim, né, no caso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Esse vídeo acho que vai ficar um pouco longo, né, porque são várias leituras, e não são leituras do último mês, são leituras assim que eu ando fazendo já faz um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu gostei, ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, tchau, tchau!